Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês de um assunto um pouco mais simples, né? Que é falar para vocês um pouco de equações do segundo grau. E aqui eu vou dar uma visão minha, né? O que é um pouquinho diferente do que a gente aprende na escola. Assim, outro dia eu tava parando para pensar, né? Eu tava lembrando daqueles memes, né? Que o pessoal falava, fórmula de Bhaskara, onde que eu vou usar isso na minha vida? E eu comecei a refletir. E parando para pensar, a gente não precisa mesmo da fórmula de Bhaskara. A gente consegue se virar sem ela caso a gente precisar. E aqui, né, eu tenho um desafio, né? E nesse desafio eu vou ilustrar tudo isso que eu estou pensando agora para vocês. E eu imagino, e quando eu descobri esse novo método para resolver a equação do segundo grau, ou seja, que não precisa nem de Bhaskara, nem de some-produto, e ela é de fato uma maneira geral de resolver, eu pensei, nossa, a minha vida poderia ter sido muito diferente. Eu não precisaria nem ter aprendido a fórmula de Bhaskara e eu conseguiria me virar tranquilamente. Então aqui o nosso desafio é o seguinte. O desafio é a gente tem aqui essa equação do segundo grau aqui, né? X ao quadrado mais 8x menos 9 igual a zero. E o desafio é resolver ela sem usar diretamente a fórmula de Bhaskara, ou seja, usar esse método aqui, né? Que se a gente tem uma equação do segundo grau desse tipo, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero, a solução é aqui essa fórmula de Bhaskara aqui, né? Que é a que a gente aprende na escola e muitas vezes a gente tem até dificuldade de decorar ela. E também eu não quero que a gente utilize nem a fórmula da. Não fórmula, mas a técnica da soma e produto, né? Que aqui, no caso, né, uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes, né, distintas. Então aqui a gente tem que o método da soma e produto diz que, no caso, a soma dessas duas raízes vai ser menos 8 e o produto dessas duas raízes vai ser menos 9. Beleza, até aí é tranquilo. Seria o método que a gente utilizaria, os dois métodos que a gente aprende para resolver na escola, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Tranquilo? Então aqui eu vou fazer um pequeno interlúdio aqui, um intervalinho aqui para a gente pensar um pouco. Vamos começar com uma coisa um pouco mais simples, né? Como você resolveria essa equação aqui que eu coloquei aqui, essa 2x menos 4 igual a zero? Bom, e o que eu imagino que você vai me responder é que você não iria resolver essa equação, né, do tipo Bhaskara. O que eu quero dizer como tipo Bhaskara? É, por exemplo, você vai falar que, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, então aqui uma equação do primeiro grau genérica vai ser o quê? Vai ser ax mais b igual a zero. E, no caso, o que seria a fórmula de Bhaskara, né, dessa equação do primeiro grau seria, no caso, x igual a menos b dividido por a. Aí, no caso, você gravaria essa fórmula pronta aqui e você voltaria aqui na equação do primeiro grau. Então, você falaria que, beleza, então o a vale 2, o b vale o quê? Vale menos 4. Então, a partir desses dois valores, você chegaria à conclusão que x vai ser igual a, no caso, menos 4 dividido por 2. É que no caso menos cancela, então 4 dividido por 2 vale 2 apenas. Tranquilo? Mas assim, né, você não resolveria dessa maneira, né? Eu tenho certeza, você pegaria essa equação aqui, 2x menos 4 igual a zero, e o que você faria? Você passaria primeiro o 4 para o outro lado, né? Mas como a gente aprende, né? Você passa o 4 como sendo mais, né? Então, você teria o que? 2x igual a 4. E, por sua vez, você passaria o 2 dividindo por toda a equação, né? Assim, dessa maneira. Então, o que aconteceria é que você teria simplesmente que x igual a 2. Mas nota, a gente não usou nenhuma fórmula para resolver isso. O que a gente fez, a gente só foi utilizando manipulações algébricas para resolver isso. Então, por que a gente não utilizar essas mesmas ideias aqui, né, da gente resolver, utilizar apenas manipulações algébricas para a gente resolver aquela equação do segundo grau que a gente mostrou? Então, vamos voltar aqui, né? Essa é a equação que a gente estava interessado, né? X² mais 8x menos 9 igual a zero.
Aqui, né, a única informação que a gente vai precisar saber, eu coloquei aqui, né, apenas, a gente vai precisar saber como que se expande esse x mais a elevado ao quadrado, né? E se vocês já aprenderam na escola, eu imagino que talvez já aprenderam, se não, é só você pegar aqui no caso x mais a multiplicado por x mais a e fazer a distributiva disso, né? E colecionar os termos, a gente vai ter simplesmente isso. Vai ser x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Essa é a expansão disso daqui, né? Desse x mais a ao quadrado. Ela é x quadrado mais 2ax mais a quadrado. Beleza? A gente só precisa saber dessa informação aqui. Tranquilo? Então, vamos tentar aqui utilizar essa informação aqui para a gente resolver a equação do segundo grau. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, antes de começar a resolver, é pegar esse último termo aqui que não depende de x e passar para o outro lado da equação. Então, aqui no caso, se a gente tem menos 9, ele vai passar para o outro lado da equação como mais 9. Então, a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, ó. X quadrado mais 8x. Isso daqui vai ser igual, deixei até um espaço, vocês vão ver o porquê. Vai ser igual a mais 9 aqui, do outro lado da equação. E aqui uma coisa que a gente pode fazer, né, como a gente está numa equação, a gente pode somar duas coisas iguais em cada lado da equação, né? Então, a gente pode ter aqui, eu vou escrever aqui como mais uma caixinha, que eu posso colocar qualquer coisa nela. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma caixinha e eu posso adicionar nela qualquer coisa. Pode ser um número, pode ser o que for, mas eu posso adicionar dos dois lados da equação. Tranquilo? E aqui, né, uma coisa que é legal que a gente pode fazer é vamos olhar esse lado daqui, aqui que a gente tem, e vamos comparar aqui com essa parte aqui, né, com essa expansão aqui do x mais a quadrado. Vamos notar aqui, né, que se no caso aqui o a fosse igual a 4, a gente teria o seguinte, a gente teria aqui o x ao quadrado mais 8x, mais aqui no caso sobraria 4 ao quadrado, né, que é 16. Tranquilo? Então aqui, né, se a gente somasse, né, no caso, pegasse aqui esse 16 aqui, né, que a gente descobriu, e nesse quadrado a gente escolhesse colocar aqui, no caso, 16 dos dois lados, a gente teria que essa equação aqui não, né? Essa expansão aqui seria simplesmente x mais 4 ao quadrado, não é mesmo? Então, aqui a gente tem um método que a gente pode usar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai passar, no caso, esse número aqui para o outro lado da equação e a gente vai colocar duas caixinhas aqui que a gente pode adicionar coisas. E aqui, no caso, a gente vai comparar esse coeficiente aqui que sobra sozinho com o x. E a gente compara com esse coeficiente aqui, né? Então, a única coisa que a gente tem que fazer é escolher, então, no caso, o a sendo esse coeficiente que a gente tem, né? Sobre 2. Que aí, dessa maneira, a gente consegue completar esse quadrado, né? Esse método aqui, muita gente chama de método de completar o quadrado, né? Que é fazer com que essa expressão aqui seja uma expressão desse tipo aqui, né? X mais a ao quadrado. Tranquilo? Então, uma vez que a gente fez isso, né? A gente pode seguir adiante nas nossas expressões. Então, aqui a gente vai ter que x mais 4 ao quadrado vai ser igual ao quê? Aqui a gente tem o 9 e aqui a gente tem o 16. 9 mais 16 vai ser 25. Então, aqui a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 25. Tranquilo? Agora, o que a gente pode fazer é tomar a raiz quadrada dos dois lados, né? Só que lembrando que como a gente tem uma raiz quadrada de um número ao quadrado, então esse número em si, né, o x mais 4, né, que no caso quando ele vai sair da raiz, o x mais 4 ele pode
ser tanto positivo quanto negativo, né? Então a gente vai ter duas soluções para ele. Então vai ser simplesmente x mais 4, ele vai ter duas soluções possíveis. Uma que vai ser positiva e outra que vai ser negativa. E no caso aqui, raiz de 25, a gente sabe que é 5. Tranquilo? Então, simplesmente o x, a gente vai falar, né, passando o 4 para o outro lado, agora como menos, que vai ser menos 4 mais ou menos 5. E no caso, esse mais ou menos, ele toma conta das duas soluções possíveis para x, né? Uma delas vai ser a solução mais, né? A solução mais vai ser menos 4 mais 5, né? Que isso daqui vai ser igual a 1. E a outra solução, que é a solução menos, né? Vai ser menos 4 menos 5, que vai ser igual a menos 9. Tranquilo? Então, a gente conseguiu resolver essa equação do segundo grau sem fórmula nenhuma, né? E é bem tranquila de resolver. Eu vou até fazer mais um exemplo aqui que eu vou inventar aqui na hora. Vocês vão ver que ela é bem tranquila de resolver. Vamos lá. Eu vou pensar agora numa outra equação aqui. Vou pensar 2x quadrado mais, vamos ver o que a gente pode pôr. Eu vou colocar aqui 8x, e aqui agora vamos ver o que eu coloco no termo constante. Vamos lá, eu vou colocar um valor par aqui para ficar tranquilo de resolver. Eu vou colocar 16 aqui, para a gente conseguir dividir aqui, né? Então vamos lá, para ficar mais fácil de resolver. Isso daqui igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou deixar... vou dividir tudo por 2, né? Para deixar o termo que multiplica o x sendo igual a 1. Que aí fica mais tranquilo. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado mais 4x, no caso aqui, mais 8. E aqui igual a 0. Tranquilo? Aqui, né, vamos fazer o mesmo procedimento que antes, né? A gente vai pegar aqui o x quadrado mais 4x e passa aqui o 8 para o outro lado, né? Só que agora aqui eu parei para pensar, né, que a solução vai dar complexa, né? Então aqui o que eu vou fazer, eu vou escolher como sendo menos, né? Para ficar tranquilo, para a gente não ter solução complexa no nosso problema, que eu já pensei aqui adiante, e a solução daria complexa. Então, vamos resolver essa equação aqui com um menos, né? Tranquilo? Só para não ficar tão complicado. Então, aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai deixar aqui o espaço da caixinha, que a gente pode completar com o que for. E aqui, no caso, a gente vai ter 8 mais caixinha. E essa caixinha a gente vai escolher o que a gente vai colocar nela. E agora, então, vamos pensar aqui, né? A gente tem que fazer isso daqui ser um x mais alguma coisa que eu não sei ao quadrado. E a gente tem que escolher a caixinha para isso. Só que aqui no caso, se a gente lembrar daquela informação, né, que x mais um número a ao quadrado vai ser igual a x quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, então aqui a gente tem que olhar, né, que o 4, né, do nosso problema, ele vai ser o 2a, né? Então, no caso, o a que a gente teria que escolher, né, vai ser o a igual a 2. Então, aqui no caso, a gente tem que escolher x mais 2 ao quadrado, né? Então, aqui no caso, a gente sabe que a gente teria que adicionar um a ao quadrado aqui, né, nessa caixinha, que vai ser o a ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4. Tranquilo? Então, o que a gente adiciona nessa caixinha é o valor 4. Tranquilo? Então, agora, a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira, né? A gente pode prosseguir falando que x mais 2 ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? 8 mais 4. 8 mais 4 é 12. Então, a gente vai ter aqui 12. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, lembrando que aqui no caso, como o x mais 2 está elevado ao quadrado, tanto o x mais 2 ele pode ser um número positivo ou negativo, né? Que ele vai ter o mesmo, vai resolver a equação da mesma maneira. Então, aqui no caso que a gente vai ter, né, é que o x mais 2
pode ter solução tanto positiva quanto negativa. E aqui no caso, né, a raiz de 12, né, a gente pode quebrar ela como sendo 2 raiz de 3, né? Porque 12 é igual a 4 vezes 3, e 4 é 2 ao quadrado e ele pode sair da raiz, né? Então, aqui 2 raiz de 3. Tranquilo? Então, agora só basta passar o 2 para o outro lado, não é mesmo? Então, aqui a gente vai ter que x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 2 mais ou menos 2 raiz de 3. E aqui no caso, né, quando a gente faz a solução mais vai ser igual a menos 2 mais 2 raiz de 3. E a solução menos vai ser igual a menos 2 raiz de 3. E a gente resolveu sem ter que usar a fórmula de Bhaskara. Não sei vocês, mas eu acho isso muito legal, né? E é uma maneira da gente não precisar, né, ficar lembrando daquela fórmula de Bhaskara, né? Porque se a gente voltar aqui no começo e olhar, essa fórmula é complicada, ainda mais para alguém que está no ensino fundamental e ensino médio de decorar, né? Tipo, ela é cheia de termos, cheia de informações, né? E tudo bem, né, que com a prática, né, eventualmente eu consegui decorar ela e usava ela diretamente, né? Só que isso é mais complicado. Eu imagino que seja bem mais complicado do que tipo, pensar um pouquinho, né? E usar essa maneira aqui, né? Da gente completar o quadrado, né? Que é o que a gente fez aqui. Porque basta uma observaçãozinha muito, muito, muito simples que o problema nosso resolve. Tranquilo? É só a gente, em vez da gente olhar aquela fórmula inteira, basta a gente olhar aqui, no caso, esse 2a, né, aqui, e comparar com o coeficiente que a gente, no caso aqui não, né, nesse coeficiente não, né, mas nesse coeficiente aqui, né, opa, calma aí que eu fiz burrada, nesse coeficiente aqui, né, e falar que esse coeficiente vai ser o mesmo desse daqui, e aí a gente acha um valor de a que a gente simplifica tudo isso daqui e só tem que fazer uma manipulação algébrica simples. A gente não precisa saber aqui o que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Não precisa nada disso, tranquilo? E a coisa mais legal é que se você pegar se supor, né, que uma equação genérica, né, tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero, se você usar esse mesmo raciocínio aqui que a gente usou nesse método, você consegue demonstrar a fórmula de Bhaskara. E isso é o mais legal. Eu não vou fazer aqui no vídeo, mas se você quiser fazer, faça, e é bem divertido. Você consegue achar de onde sai a fórmula de Bhaskara. E, bom, mas o mais legal é que a gente não precisa dela para resolver equação do segundo grau. Vocês viram aqui que eu consegui resolver tranquilamente. Então, com um pouco de prática, né, essa observação que eu disse, né, do método de completar quadrado, no caso, ele vai salvar a nossa vida e a gente não precisa ficar decorando fórmula, né? Que cá entre nós, decorar fórmula é um saco, né? Mas enfim, eu fico hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa dica, né? E deixem seu curtir, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Até mais, falou!